Olá pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai mostrar para você como a matemática é importante no meio rural. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, eu vou ser agricultor, eu não preciso estudar matemática. Mas muito se engana quem pensa assim. A matemática é muito importante, ela é fundamental aqui para o meio rural. Tanto para você que trabalha com lavoura, quanto para você que trabalha com criações. Quem trabalha com criações usa ainda mais a matemática do que quem trabalha com lavoura. E hoje, aqui eu quero mostrar para você um exemplo simples de como a matemática é importante para o meio rural. A minha pergunta nesse vídeo vai ser a seguinte: quantos quilos de semente de milho um produtor deve comprar para plantar 12 hectares de terra? Essa é a minha pergunta, então. Quantos quilos de semente para 12 hectares de terra? Essa vai ser a pergunta que vai nortear aqui esse nosso vídeo. Para começar, a gente tem que saber quantos quilos de semente de milho você vai utilizar em 1 hectare de terra. Mas eu vou usar um saquinho por hectare que dá 16, 17 quilos. Depende da semente. Tem sementes mais pesadas, tem sementes mais leves, conforme a quantidade, né, de semente. Por exemplo, 1000 sementes podem pesar, como um dado que eu tenho aqui, 280 gramas, como podem pesar mais ou podem pesar menos, dependendo do tamanho dessa semente. A nossa pergunta também poderia ser: quantas 1000 sementes eu vou precisar comprar para plantar esses 12 hectares de milho? Algumas sementes são vendidas por quilo e outras sementes são vendidas, saquinhos vendidos com 60.000 sementes. Mas a nossa pergunta continua sendo: quantos quilos de semente eu vou precisar para plantar 12 hectares de milho? Para começar, o que é 1 hectare de terra? Como é que eu vou calcular? Para começar essa conversa, como é que eu vou calcular isso? O jeito mais fácil de calcular isso é você calcular quantos quilos de semente você vai utilizar em 1 hectare de terra. Mas e aí? O que é 1 hectare de terra? Normalmente, 1 hectare de terra seria um quadrado com 100 metros de largura e 100 metros de comprimento. Isso é 1 hectare de terra. Para você calcular, 10.000 metros quadrados são 1 hectare de terra. Mas no interior, 1 hectare de terra não é um quadrado. 1 hectare de terra pode ser formato de triângulo, pode ser algo parecido com esse desenho aqui, pode ser uma área bem diferente. A gente tem inúmeros formatos de áreas no meio rural. Então, como é que eu vou calcular quantas sementes eu vou precisar usar nessa área aqui? A gente vai utilizar sempre como referência o nosso quadrado de 100 por 100, porque ele pode ser 1000 por 10, também seria 1 hectare de terra, ou nas mais diferentes variações você vai chegar ao mesmo resultado. Mas então, como é que a gente vai calcular isso? Vou mostrar aqui para vocês uma maneira bem prática da gente calcular isso aí. Bom, para começar, como é que eu vou semear esse milho? Qual é o espaçamento? Quantos grãos por metro eu vou utilizar? Vamos pegar aqui o pressuposto que o produtor tem uma máquina de espaçamento 70 centímetros para semear esse milho. E ele vai utilizar 5 grãos por metro, né? Como é que a gente vai começar a calcular isso? Primeiro, a nossa área vai ser semeada 100 metros e aqui ela vai ser semeada à distância entre linhas de 70 centímetros. Então primeiro a gente vai calcular quantas linhas de plantio eu vou ter dentro do meu hectare. Aí você pensa, mas se não for um quadrado, se for um retângulo, eu vou ter menos linhas. Vou ter menos linhas, mas o comprimento dessas linhas vai ser muito maior. Independente do formato geométrico, 1 hectare de terra sempre vai ter a mesma quantidade de quilômetros ou de metros de linhas semeados, independente se é mais larga ou mais estreita.
Primeiro cálculo que a gente vai fazer então aqui. Quantas linhas eu teria em um quadrado de 100 por 100 em 1 hectare? Então a gente vai pegar os 100 metros e dividir pelos 70 centímetros por 0,7. Nós teremos 142,85 linhas nesse nosso quadrado de 100 por 100. Agora a gente vai achar quantos metros lineares de linha de plantio de milho a gente vai ter. Então, a gente vai utilizar 142,85 linhas vezes 100 metros. Nós teremos 14.285 metros de linha de plantio de milho. Nosso dado lá no começo era de 5 grãos por metro linear. Então a gente vai calcular aqui vezes 5. Nós teremos 71.425 grãos. 71.425 grãos em 1 hectare. Certo? Então a gente já tem um dado importante para a gente começar a fazer o nosso cálculo de quantos quilos de milho eu, produtor, vou precisar para fazer o plantio de 12 hectares. O nosso dado que a gente trouxe aqui, né, é que 1.000 sementes de milho tem 280 gramas de peso. Então agora a gente vai começar a usar a regra de 3, que muita gente tem dificuldade, mas que é algo muito básico, muito essencial para a gente fazer cálculos no interior, para calcular esse tipo de coisa. Então, vamos lá, regrinha de 3. 1.000 sementes tem 280 gramas. A gente vai plantar na nossa área aqui de 1 hectare, tá? Nessa área de 1 hectare, nós vamos utilizar 71.425 sementes. E aí a gente vai ver então quantos quilos, quantas gramas ou quantos quilos a gente vai utilizar aqui. Então, regra de 3, né? São 1000x igual a, então vamos lá, 71.425 vezes 280 gramas é um número infinitamente grande. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer assim, ó, 0,2 quilos. 280 gramas é o mesmo que 0,280 quilos. Então vamos facilitar a nossa conta agora. 71.425 grãos, certo? Vezes 0,280, a gente tem aqui 19.999 o resultado. Então agora a gente vai fazer aqui essa divisão, 19.999 por 1000, e a gente vai chegar ao nosso peso, que é de 19,9 quilos. 19,99, e a gente pode aproximar isso para 20 quilos de semente por hectare. Essa é a nossa necessidade para plantar 1 hectare de milho, 20 quilos de semente. Agora ficou fácil para a gente fazer a nossa conta, para a gente descobrir aqui quantos quilos de semente de milho a gente vai precisar para fazer o plantio dos nossos 12 hectares de milho. Então, em 1 hectare, a gente vai precisar de 20 quilos de semente de milho. Já em 12 hectares, a gente vai calcular então a quantidade de semente de milho que a gente vai precisar. Novamente, aquela velha história da regrinha de 3, né? Então nós vamos ter aqui 12 vezes 20, são 240, na verdade aqui, e aqui nós vamos ter um x.
Então a gente vai então precisar de 240 quilos de semente de milho para fazer a semeadura desses 12 hectares. Por que é interessante você calcular isso? Aqui a nossa conta deu uma conta mais aproximada, um cálculo mais redondo, como se diz. Mas se você tivesse aí hectares quebrados ou tivesse um outro número aqui, com certeza você teria quilos. E aí você não teria tanta certeza, né, de quanto você vai precisar. Aqui no caso, você vai precisar comprar 12 saquinhos de milho de 20 quilos, então, para fazer essa semeadura. Mas se, por exemplo, a gente aqui não precisaria usar 20 quilos por hectare, e sim utilizar 17 quilos por hectare, dependendo do tamanho da semente, né? Ou mais de 20 quilos por hectare, para você não comprar mais semente de milho do que você precisa, e depois essa semente fica de um ano para o outro, né? Então você faz essa conta que você chega ao valor exato de semente que você precisa comprar para semear a sua lavoura. E assim também a gente usa para fazer plantio de soja, plantio de trigo, plantio de aveia, de várias culturas a gente calcula no mesmo modelo. A única coisa que vai mudar então vai ser o peso das sementes, né? O espaçamento também e o número de sementes por linha que você vai utilizar. Você vai mudar esses dados dentro desse esqueminha aqui e você vai conseguir calcular então para qualquer tipo de cultura a quantidade de sementes necessária para fazer o plantio de uma determinada área aí da sua propriedade. Uma das contas, dos cálculos, é esse aqui. Em mais vídeos eu vou trazer mais formas de você aplicar a matemática no meio rural, facilitar a sua vida e muitas vezes você consegue poupar dinheiro não precisando comprar insumos, sementes, além do que você precisa na realidade, e vários outros modos de você usar a matemática aí para sua propriedade, né? Para você fazer cálculos de produção também, de necessidade de materiais, de insumos, a gente vai mostrar aí em outros vídeos. Se você curtiu esse vídeo, compartilha aí nas redes sociais, compartilha também no canal do YouTube. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma sugestão de vídeo, deixa nos comentários, que a gente vai responder para você e na medida do possível a gente vai fazer também os vídeos que vocês, amigos que acompanham o trabalho da gente, sugerirem e pedirem para a gente, certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.